Eu tenho uma pergunta que tem me inquietado nos últimos meses. É uma pergunta meio, talvez seja meio indigesta, mas eu queria ouvir a sua opinião, tá? É o seguinte, aqui nesse programa a gente conheceu, encontrou muitos médiums que têm realmente essa mediunidade ostensiva, poderosa, expressiva, né? Inclusive esses médiums que você falou que deixam a mãozinha para as pessoas fazerem fila, né, para virem beijar. E aí uma coisa que eu percebi conversando, né, mais a fundo com eles e também pesquisando, por exemplo, o próprio caso do Chico ou do Zé Arigó, é que esses médiums, quanto mais intensa é a mediunidade, maior é o problema de saúde que eles enfrentam no corpo físico. E aí são casos em que as pessoas às vezes não sabem disso, o médium mesmo ou o guru não fala que tem um problema de saúde crônico ou grave, mas eu percebi que existe um padrão. A mediunidade muito forte, muito ostensiva, leva a uma degradação do corpo físico. E aí a gente acompanhou essa sua questão de saúde também nesses últimos anos, né? Tem outros vários médiums que a gente, não vou nem citar nomes aqui, mas assim, que a gente acompanha, a gente sabe que estão enfrentando também dificuldades na questão física, né, da própria saúde. Eu queria saber de você se você observou esse padrão, se faz sentido isso, se a mediunidade, talvez o fato da espiritual, dessa energia espiritual ser muito intensa, ela leva a uma degradação do corpo físico, ou o corpo físico humano mesmo não é capaz de suportar essa carga espiritual, né? E que aí leva a um desencarne mais prematuro, às vezes, ou leva a uma convivência talvez dolorosa né, com uma doença ou uma disfunção física. O que você observa disso? Pois é, isso é algo que eu observo ao longo dos anos, mas antes da gente pensar em alguma impossibilidade puramente orgânica de administrar essa energia, a gente tem que pensar que o médium, ele é preparado anteriormente, antes de reencarnar. Então nós temos o modelo organizador biológico, que nós chamamos de perispírito, ou de corpo espiritual, ou corpo energético. São aceleradas as vibrações e é acelerado muitíssimo, muitíssimo a forma das células do corpo espiritual, para que o espírito reencarnante possa ter essa facilidade de comunicação. Isso não é com todo médium, mas aqueles que realmente têm um trabalho mais expressivo ou que precisam fazer esse trabalho. Eu quero que o nosso ouvinte, as pessoas que estão na internet entendam que isso não quer dizer que o médium é especial, no sentido de ser santo, de ser diferente. Não, a diferença dele é que, enquanto a maior parte dos médiuns que não tem tarefa mediúnica, necessariamente não tem essas repercussões, o médium que tem tarefa a cumprir, e geralmente você tem outra questão que tem que ser observada, esses médiuns todos começaram a mediunidade no período pré-adolescente. Todos eles. E outra coisa, se você olhar para trás, todos esses médiuns têm um rastro de realizações na vida dele. Ele olha para trás, ele viu, construiu esse trabalho, construiu aquele, para enfrentar isso e facilitar a captação de pensamentos num plano mais elevado, tanto o cérebro físico tem que ser trabalhado durante o período de gestação, as células físicas são preparadas para isso, mas as células do campo energético, né? Desde o nosso duplo etérico, que fica entre o corpo físico e o corpo espiritual, também tem uma cota de vitalidade ou uma cota de ectoplasma especial, o que vai provocar efeitos físicos ou efeitos intelectuais mais expressivos. E que essa pessoa não sabe administrar isso. Agora, se você imagina, a hora que desce essa vibração do campo magnético nosso para assumir as células do cérebro físico, desenvolver o sistema nervoso,
dificilmente qualquer cérebro vai conseguir acompanhar em vibração e intensidade isso. Eu vou citar um caso, longe de mim querer comparar com os médiums, né, com nós que temos alguma atividade. Mas só para a gente pensar, Jesus ele gastava enormes períodos de jejum e oração afastado dos apóstolos, dos discípulos. E nesse momento, ele conta o Evangelho que ele suava gotas de sangue, porque ele tinha que fazer um esforço imenso para conter aquela vibração do seu corpo mental dentro do casulo do corpo físico. As células físicas não são capazes de fazer isso. O Espírito Ramatiz nos diz até que quando enterraram ou puseram Jesus dentro daquele túmulo, né, que era, na verdade é tipo uma caverna, uma rocha, assim que o espírito sai, o corpo não aguenta e desagrega. E houve uma implosão atômica a nível celular, porque o corpo não conseguia mais sobreviver com a altura do espírito, com a vibração do espírito. Sem isso, ele não conseguia. E aí ele suava gotas de sangue para tentar permanecer dentro do corpo. Agora, se isso ocorria com Jesus, da estirpe que era esse espírito, como um dos governadores das superconsciências cósmicas que governam o nosso sistema, todo o sistema planetário, imagina conosco, no nosso caso, que não temos essa grandeza, mas que o espírito precisa vibrar mais intensamente. E o corpo, por mais que vibre, não consegue acompanhar isso. E nesse sentido, então, existe um acúmulo magnético de grande intensidade e que isso vai se derramar de alguma vez. O corpo não sustenta isso. Ele não foi preparado para isso. Então é dado a você uma cota de vitalidade para você desempenhar uma tarefa. É dada uma quantidade de ectoplasma compatível com o período que você precisa, seja 60, 50, 80 anos, mas isso é uma coisa estimada. Nem os espíritos superiores sabem, nem eles sabem se isso vai ser suficiente. Porque a vibração está muito mais alta do que do cérebro físico. E o cérebro, via sistema nervoso, não consegue segurar isso. Aí você vê com frequência os adoecimentos nessa área. Não é porque o espírito está pagando um erro, pagando uma coisa. Não é nesse sentido. É porque a constituição psicofísica nossa ainda é muito primitiva para isso. Fora esta situação, nós temos os casos em que alguns médiuns escolhem vir desse jeito. E o nosso cérebro não é suficientemente desenvolvido para guardar as lembranças do período intervida entre a última encarnação e esta, né? E isso vai causar um descompasso entre o que está no campo energético e o que está no campo físico. Jesus enfrentou uma seleção genética. Ele foi selecionado, os gêmeos, desde Davi, deu 14 gerações até chegar em José. Diferente do que o pessoal acha assim, fala assim, não houve a união sexual entre José e Maria. Mas a seleção genética foi feita no homem. É clara a Bíblia. José era filho de tal, até chegar no Egito. Então, para ele ter um corpo cuja seleção genética funcionasse, foi necessário 14 gerações de preparo para atingir aquilo. E houve necessidade, então, de uma maneira ou de outra, e eu costumo falar as partes sórdidas, ninguém escreve nem conta, né? Mas sórdidas no sentido mais humanas possíveis, né? Mas foi necessário isso. Agora, nós não tivemos essa seleção genética. Nós tivemos uma vibração mais acelerada, uma tentativa mais acelerada de vibrar células físicas, mas que não funciona 100%. Alguns escolhem vir assim, como um treinamento. Eu gosto muito do pensamento de Vatabi, eu tive isso muito. Vatabi é um dos guardiões que, junto com Jamar, coordena o trabalho dos guardiões da humanidade. E quando eu estava internado, aí algumas pessoas falam assim, por que os espíritos não te curam? Eu falo assim, por que Deus não evitou que Jesus morresse? Você tem resposta? A morte é natural. E eu não estou sofrendo, eu estou sentindo dor. Dor, o Ângelo Inácio fala, a dor é para todos, o sofrimento é para quem quer. Eu falo com o meu médico, doutor, eu não estou sofrendo. Você pode me dar qualquer diagnóstico, eu não vou desesperar. Eu sei que o meu corpo não está preparado para algumas coisas e que tem um momento
tem a derrocada, digamos assim, das células físicas que não vão suportar as escolhas que eu fiz. Também não vejo que eu estou pagando pecado. Eu não sou desse de pensar que é pecado, que é erro, nada disso. Não, existe uma coisa científica que se vai entendendo isto. Mas tem aquilo que o Vatabi fala. Nós estamos inseridos, os médiums, num treinamento militar intensivo de alta performance. Enquanto eu pensar que eu estou sentindo isso por causa do meu passado para pagar pecados, erros, eu vou sofrer. Uhum. Mas se a minha visão muda, não, eu estou num treinamento militar intensivo de alta performance, eu cresço na hora. Essa semana, ao vir para cá, o médico me deu uma notícia, eu brinquei com ele assim, doutor, já sei o que você vai falar comigo. O que é? Coisa boa não é. Mas o senhor vai falar isso, não é? Aí ele baixou a cabeça, me dá um abraço. Eu não sei como é que você encara isso. Eu falei assim, treinamento militar intensivo de alta performance. Então, se eu penso que eu estou em treinamento, desculpa, eu vou vencer isso. Vencer não significa que eu não vá passar pela coisa, mas eu vou passar com um olhar diferenciado, com uma compreensão maior, porque isso faz parte desse processo. Na humanidade, nós não temos ainda, como humanos, né, que somos, não temos um corpo tão desenvolvido assim, a ponto de você falar assim, entra em contato com os espíritos aqui, eu vi, e entra em contato. Para entrar no transe, você gasta alguma coisa, algum tempo, pode ser de 1 minuto a 2 minutos, a 20, alguns médios gastam, mas você precisa disso. Esse é o tempo de você aumentar a sua vibração, os imortais diminuírem a deles, para mais ou menos captarmos o pensamento e darmos a público. Não somos preparados para isso no dia a dia, né? A mediunidade é a grande bênção. Eu peguei e falei assim, gente, alguém me convidaria para estar no paranormal se eu não tivesse mediunidade? Então eu tenho que agradecer a mediunidade de estar aqui com vocês. É uma bênção, com tudo que vem atrás dela. Mas os imortais, ou é por sacanear a gente, num bom sentido, ou para a gente não desanimar, quando você começa a tarefa mediúnica, jamais eles falam que você vai enfrentar, porque você desiste no primeiro passo. É bom ser médium, é bom falar com os espíritas, é bom estar envolvido no trabalho, é bom, só que esse trabalho tem um preço. Esse preço você só descobre depois que você está envolvido mentalmente e emocionalmente, e o seu corpo começa a doer. Assim, nossa, era assim? Eu não posso falar isso para todo mundo, senão as pessoas desistem. Mas faz parte do contexto psicofísico nosso. Nenhuma estrutura orgânica está preparada atualmente para ter uma vibração desse calibre e permanecer do mesmo jeito. Então, é um descompasso que a gente tem que entender de uma maneira mais científica do que religiosa. Olha, é um ponto de vista. Existem outros, mas eu prefiro assim, que me dá mais ou menos o sentido de que eu não vou desistir, de que eu estou sendo preparado para algo, seja pior ou melhor, não tem interesse, mas eu estou num treinamento. E treinamento, desculpa, não é uma coisa simples de fazer. E você aprende muito, por exemplo, nesse período, desculpa, estou dando um exemplo da minha vida, porque é o que eu vivi, tá? O período que eu fiquei, eu internei 25 vezes em 2 anos. Dos 25 vezes, 11 foram no CTI com sepsemia. Eu falei assim, o que aconteceu? Alguém quis dizer, Robson, vem para cá. Quando eu fui, não, você não presta, vai para baixo. Quando eu fui, não quero ver você, então fica no meio. Então eu estou aqui porque tem uma tarefa para fazer. Não é porque Deus olhou para mim e falou, eu te amo, meu filho. Não, Ele ama o mundo todo. Eu estou aqui porque eu tenho que ter uma utilidade e dedicar a minha vida à reconstrução do homem novo. Se eu parar o trabalho um dia que seja, acabou. Porque tenho todas as condições de desencarnar. O médium entende isso. Alguns relutam até chegar a essa conclusão, mas ele vai descobrir uma coisa, que quanto mais ele se envolve, melhor ele fica. Cansei de acordar de madrugada, a gente atendia as cartas consoladoras a partir de 5 da manhã e até 1 da tarde a psicografia. Tinha dia que eu ligava para dirigente da nossa casa, assim, Sônia, eu não dou conta. À noite eu ligava para ela. Quando era 4:30 da manhã, ela falou assim, Robson,
junta os seus cacos e venha do jeito que está, com dor ou sem dor. Estou passando para te buscar. Não dou conta. Robson, nós temos umas 400 pessoas na fila. Já são 5 da manhã. Você imagina isto à tarde? Eu não sei como sentar para psicografar, sentindo dor desse jeito. Ela me pegava, me forçava, eu ficava com raiva, mas eu ia. Eu não ia psicografar por amor. Uhum. Eu ia porque eu tinha interesse secundário. Porque se eu estivesse psicografando, eu esquecia do problema. Ah, você ama outra... Não, não amo desse jeito não, gente. Desculpa. Eu não conheço o amor ainda. Eu estou ensaiando ele. Mas eu estou indo por interesses escusos. Porque enquanto eu estou ali, vai se refazendo as células do corpo físico. Quando eu terminava, dava assim 10 da manhã para 11, a dor já tinha sumido, dava 1 hora da tarde, eu falei, não acredito que era o Robson que eu estava deitado. Então a mediunidade se torna a cura nossa. E não a fonte do problema. A fonte do problema é o descompasso energético das células do corpo espiritual com as células do corpo físico. É algo perfeitamente compreensível, mas depende de mim o que eu vou fazer com isso. A minha reação a isto é que determina se o meu trabalho ele vai ter uma conotação dentro do nosso conceito de melhor ou de pior. Não é o trabalho em si, é como eu reajo diante dele. Então hoje eu prefiro pensar assim, gente, eu estou em treinamento. E aí quando eu vejo, vou conversar com os meus médicos, que 3 deles nunca tinham envolvido com espiritualidade, e aí de repente eles falam, Robson, aconteceu isso, eu não tenho como explicar, a medicina não tem como explicar, eu tenho que estudar isso para descobrir. 3 dos médicos estão hoje estudando, interessados por espiritualidade, porque aquilo que eu julgo que é a minha doença serviu para trazer para eles a prova da imortalidade. Olha, você é útil até quando você está na cama no hospital. Eu chegava um dia, assim, que eu estava começando a respirar direito, já tinha tirado o entubamento e tudo isso. Eu fui para o quarto e eu falei assim, eu quero um samba aqui dentro. Samba? Traga para mim alguém com pandeiro, com tudo, convida o pessoal, eu quero vinho ou champanhe aqui dentro. É champanhe, não é cidra cerezé, não. Champanhe de pobre, não. Eu quero sair bêbado desse hospital. Óbvio demais, daí a pouco só vinha a enfermeira correndo. E o pessoal cantava e sambava e fazia tudo. O médico chegou e falou assim, o que você está fazendo no hospital? Você não mandou eu fazer fisioterapia? É samba. Samba cura. Samba da vida. E outra coisa, doutor, esse vinho que o senhor me prometeu, olha, o senhor me prometeu quando eu saísse daqui, eu não tenho paciência de esperar, mandei comprar um. Ele falou comigo assim, Robson, você está causando um rebuliço aqui. Então deixa a porta aberta que as enfermeiras estão gostando, a gente precisa de alegria aqui. Aí depois eu fiz uma playlist de músicas que eu gosto, adoro Bethânia, esse pessoal todo, Zeca Pagodinho. E a minha fisioterapia era sair nos corredores do hospital sambando e cantando. Porque eu não tolero gente falar assim, levanta a perna 10 vezes, faz isso. Não quero. Eu odeio fisioterapeuta. Tinha uma menina que falou assim, Robson, eu sei que você detesta, você é fisioterapeuta, né? Você está parecendo uma gralha falando pertinho com essa vozinha fina. Eu detesto gente com voz fina. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu dava 10 voltas. Com música, com samba e alto. Alto, assim, qualquer um dos 4 eu ouvi. Bom, terminei. Incomodei alguém. Aí de vez em quando sai aquelas senhoras emburradas da vida, né? E olhava para mim e uma falou comigo assim, você não tem respeito por nós. Eu falei assim, minha senhora, eu respeito tudo, menos gente mal amada, mal fodida, mal resolvida. Então, é uma linguagem minha, tá? Não assusta não, viu, Guru? Eu sou muito... Isso é o Robson no dia a dia. Eu falei assim, eu detesto esse tipo de gente. Então, eu vou sambar. Se não gostar, você chama o médico. E, numa boa, eu falei assim, olha, eu já decorei todas as saídas do hospital, inclusive saídas que o senhor nem sabe, que eu mandei levantar o registro da planta. Se o senhor não me soltar para eu ir no shopping, comer naquela coisa e voltar, eu saio escondido. E já saí escondido do hospital. Eu tampava as pulseiras com camisa de manga comprida, uma bermuda mais elegante, logicamente acima do joelho, né? Não podia negar essa coisa. E um dia eu saí do hospital como se eu fosse uma pessoa. Fui para o shopping, passeei, comi uma comida lá no restaurante, o Pobre Juan, que de pobre não tem nada, só deixa a gente pobre, né? Comi, voltei, entrei no hospital, o cara falou assim,
tem que fazer o registro seu ali. Eu falei assim, aqui, ó, eu sou internado aqui. Eu só escondi de você. Tchau, tô voltando para a cama. Voltei, tinha 3 médicos atrás de mim. Você sumiu, você estava comendo. Mas isso dá vida pra gente. Isso é mediunidade. Porque o outro inspira em você e fala, poxa, como é que o cara está sentindo dor e está fazendo isso? E eu tinha uns amigos, né? Eu falei, tem uns amigos que a gente fala amigo, para não falar outras palavras. E falava comigo assim, nossa, se eu fosse você, pediu o José para te curar. Eu falei assim, se José me curar é porque ele é vagabundo e não presta. Porque se ele me curar, ele tem que curar todo mundo que está aqui no nosso hospital. Eu não sou melhor do que os outros. Ai dele se ele entrar aqui e falar assim, vou te curar. Eu falo assim, vai embora, Satanás. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser curado por espírito. Eu quero seguir aquilo que eu sigo. Quer me ajudar? Ilumina o médico. Abençoa as mãos dele. E a gente, como médico, a gente precisa entender que as enfermidades que chegam, mas principalmente uma coisa, você disse que prestou atenção nisso ali, talvez o guru também tenha pensado, principalmente os médiuns que produzem efeitos físicos. Caso de Zé Arigó, que morreu como morreu. O caso do outro médium, o Dr. Edson de Queiroz, que recebeu um tiro de um ex-funcionário, né? E aí eu brinco assim, gente, Deus me livre de trabalhar com o Dr. Fritz. Não tem um da laia dele que não morre desse jeito. Quando você vai estudar a história do espírito, não a historinha que conta através de médiums, mas estudar, de pesquisar, de entrevistar, então, aí você vai entender o que estava envolvido atrás disso. Zé Arigó, principalmente, tanto quanto Edson de Queiroz, trabalhavam cada um com um Fritz. Cada um com Fritz. Fritz Hermann, Fritz Schein. Aí você descobre, na entrevista, que o Fritz viveu na Primeira Guerra Mundial. O Fritz teve um caso com uma cigana, a cigana Guadalupe. E desse caso, ela engravidou e foi embora com a criança. Só que depois ela teve câncer. E voltou para o Fritz, levando uma criança, uma menina linda, que deu o nome de Sheila. Fritz vai e acolhe a Sheila, quando ela fala assim, olha, eu preciso que você cuide da criança, porque eu vou morrer. Quando o Fritz pegou a criança, a Guadalupe sumiu. E Fritz começou a criar. No acampamento, já na Primeira Guerra Mundial, a Sheila, já mocinha e tudo, pede ao Fritz, por que você não arranja para mim um piano para eu tocar músicas, para ajudar os guardas que estão todos despedaçados, que estão tristes, outros... E o Fritz, de alguma maneira, conseguiu que alguém levasse um piano, uma coisa até tamanho pequeno. E Sheila ficava tocando no piano. Veio uma das bombas voadoras da Inglaterra e explodiu o acampamento e vai embora Fritz, Sheila e mais 5 outros espíritos da sua categoria, da sua equipe. Todos eles, na espiritualidade, receberam o nome de Fritz. E aí eles combinaram entre eles. Então, um de nós vai reencarnar e o outro vai trabalhar através desse reencarnado, com o nome de Fritz. Quando esse desencarnar, esse volta, mas já tem o outro encarnado ali para substituí-lo. Então ficaram fazendo isso. E virou meio que uma falange. Uma falange. Uhum. E Fritz é um nome comum, como é José aqui. Uhum. Né? E assim eles foram. O Zé Arigó é um desses Fritz que recebeu o Fritz Hermann. Depois, Zé Arigó desencarna, outro já estava encarnado dessa equipe, que era o Edson de Queiroz. Enquanto o Edson de Queiroz estava fazendo o seu trabalho, já estava o outro preparando a reencarnação para ser o médium Rubens, que trabalhou com o outro Fritz no Rio de Janeiro. E que acabou enfrentando o pessoal da Igreja Universal e proibiram ele de fazer curas e tudo. Tá. Mas todos esses trouxeram o corpo físico com alguma deficiência. Uhum. Ou marcados por isso, porque viveram na Primeira Guerra Mundial. E teve uma vez que o Fritz ensaiou trabalhar conosco, falou assim, comigo não. Eu não quero ter o mesmo fim. Embora eu não pertença a essa falange de Fritz, né? Então, veja bem, que isso, além dessa questão do corpo energético, do corpo espiritual, entra também em ação um outro fenômeno, um fenômeno reencarnatório ligado a um grupo de espíritos que precisam trabalhar juntos.
E a hora que um está encarnado, o outro desencarnado trabalha. A hora que esse desencarnar, já tem outro encarnado dessa equipe para receber aquele espírito. Isso também contrabalanceia e explica de uma maneira... Eu falo isso com você, que eu também fiz pesquisas através do Fritz materializado. Ele já materializou na nossa casa, sabe? A gente fazia perguntas. O Zé Arigó materializou para atender as pessoas. A gente começava a perguntar e perguntar e perguntar até ter a história. O grande problema nosso é que a gente não pesquisa mais. O cientista espiritual, ele desapareceu. Então a gente gosta de historinhas contadas sobre um espírito tal, mas a gente não mergulha para pesquisar, questionar. Por exemplo, certa feita, o espírito Joseph Kleber, ele materializava luzes, que ele chama luz coagulada. Então ele levantava a mão e saía luz da mão dele, ou caía do teto em cima da pessoa. Quando era um trabalho de magia, ele fazia uma contraparte de antigoécia. Ele incorporado, ele abria a boca e saiu jato de luz vermelha, ele sugava aquilo com essa luz, todo mundo vendo, e jogava dentro de um balde aquilo, com o produto da magia. O José sempre trabalhou desde 1952, por aí, quando houve as primeiras materializações do José Kleber no Grupo Sheila, em Belo Horizonte, através do médium Peixotinho e outros médiums. Então, a partir daí, o José juntou-se, então, com um grupo de espíritos. José Grosso, Palminha, a própria Sheila veio como enfermeira. Só que como é que o pessoal pensava? A Sheila aparecia com o José, logo a Sheila era esposa ou noiva do José. Não. A Sheila se ligou a esse grupo porque foi ela que começou o trabalho e convidou o José, foi resgatar o José, resgatou o José Grosso, chamou o Palminha, vamos fazer um trabalho. Mas as pessoas não conhecem e não pesquisam isso. E não pesquisando, você aceita tudo que vem. Só que quando você pesquisa, você começa a entender por que acontece isso com um médium tal ou qual. Bom, tem uma história anterior a essa encarnação. Tem uma vida anterior a essa, é o período entre vidas. Por que as pessoas falam assim, Robson, você só psicografa coisa das trevas? Não, a minha psicografia não é sobre as trevas, é sobre a vitória da luz sobre a escuridão. É que a pessoa vê pelo avesso. Mas por que isso? Desde 1918 até 1960, 61, quando eu encarnei, eu não fui, em momento algum, para o plano superior. Eu escolhi com os guardiões, eu quero trabalhar com vocês aqui, porque aqui tem gente igual a mim. E eu fiquei o tempo inteiro ali naquilo. Só que esse período inteiro que antecede, eu fui treinado nessas regiões para lidar com coisas complicadas, problemáticas, para desafiar mesmo, para desbravar as coisas. Quando eu reencarno, a pessoa fala assim, nossa, esse mérito deve ser elevado. Não. É porque ele tem um histórico antes de trabalhar nessas regiões. E tendo esse histórico impresso na sua memória extrafísica, fica mais fácil o espírito trabalhar, porque eu vivi nas trevas. Eu vivi na escuridão. Então, quando o espírito escreve, é mais fácil para ele se tem o registro na memória extrafísica. Então, tem uma história que a gente não pode ignorar a respeito das coisas. No meu caso, a enfermidade não tem a ver com o passado meu reencarnatório. Tem a ver com o período que eu fiquei nos pântanos do umbral e que fui contaminado nos pântanos do umbral. E essa energia agregou em mim e eu gostei de trabalhar lá. Eu precisava trabalhar lá. Se eu não trabalhasse, hoje eu não psicografaria Ângelo Inácio. Não psicografaria o Legião, os Senhores da Escuridão, a Marca da Besta e livros semelhantes. Porque eu não teria lastro energético e memória extrafísica para o espírito utilizar. Então, quando ele utiliza escrevendo disso, ele sabe de onde tirar, tanto da realidade extrafísica quanto daquilo que eu vivi. Se eu fosse uma pessoa elevada, que até hoje eu não conheci ninguém elevado no planeta, aí possivelmente ele escreveria sobre os páramos celestes, os mundos superiores. Mas não é a nossa procedência essa. Tem uma história. Quando você entende a história anterior, aí você entende por que essa enfermidade veio, por que a pessoa está passando por isso, está passando por aquilo. Ele tem um lastro, um histórico. E a gente precisava nos transformar
cientistas da alma. Eu tenho muita saudade da época do Hermínio Miranda, do Dr. Jorge Andréa, que eram, para mim, foram os últimos cientistas que nós tivemos encarnados, cientistas da alma. Hoje nós produzimos um espiritismo, um espiritualismo que falta mais qualidade, falta mais pesquisa, falta mais diálogo, falta questionamento. O José, ele trouxe tanto um bisturi que ele usava quando encarnado, trouxe na mão e chamou o pessoal da sociedade e falou assim, segura aqui, pôs na mão do médium lá. Eu usava esse aqui para fazer a cirurgia. Estendeu a mão e materializou alguma coisa na mão, pôs na mão do Marcos, na mão do médico que nos acompanha lá, do Ari, e falou assim, isso que você está segurando produz energia suficiente que se equipara a uma usina nuclear. Só que era desse tamanho. Os meninos pegaram, aí ele ficou, tenta aí, você vai produzir luz. Produzia. Então, terminou? Terminou. Então, me dá de volta. Desmaterializava, só para vocês saberem. Aí entrava o cientista. O Marcos, José, como é que você produz isso? Ah, eu quero saber o que você está fazendo. Como que isso provoca, que é luz, como isso está dentro do corpo da pessoa e está fazendo uma cirurgia lá como se fosse um bisturi. E os espíritos adoram ser questionados. Eles gostam de ser questionados. O espírito que não gosta de ser questionado, ele precisa de oração e precisa de desobsessão. Porque os espíritos mais esclarecidos falam assim, não, olha, isso aqui é produzido dessa forma, assim, anota aí. Ensinando o pessoal como que faz. Bom, isso é legal, mas falta isso no nosso meio. Por isso, às vezes, a gente confunde, Ale e Guru, a gente confunde muito algumas coisas dos médios por falta de ter pesquisas, de ter um olhar científico, um lado questionador. Quando você questiona, eles estão prontos. Se você não questiona, eles ficam em silêncio. Né? Bom, esta é uma visão de alguém que está estudando, tá? Não é a única visão, mas através desses últimos 40 e poucos anos de trabalho, a gente vai chegando a essas conclusões e questionamentos. Então,